Coringão, Pipo, jogando, estreou lateral que veio do Uruguai, jogou de crachá, jogou todo mundo com crachá. Aquele Hugo jogou de novo. Se o Hugo é jogador de futebol, Piperno, eu sou astronauta. Mas como a senhora está corneta hoje? Meu, que Não, coisa impressionante. Então, eu perdoo fácil, mas eu não sou cega. Eu perdoo facilmente, mas não sou cega. E aí fizemos 3 pontitos, estamos classificando hoje para pegar o Mirassol. Não sei se é exatamente uma grande coisa. Mas puxei o Coringão nessa conversa depois do Flamengo, porque o Dorival não fala da Supercopa. Não fala, mas fala. Todo o planejamento do Corinthians nesse começo de Campeonato Paulista, mequetrefe que o Corinthians faz até agora, com time reserva, sem não sei quem, o Memphis não joga, o Garro não sei o que lá, troca o jogo que ia ser na casa do Corinthians, na estreia do Campeonato Brasileiro, para quinta na Vila Belmiro, por conta do jogo contra o Flamengo. E não tá jogando pedrinha, Piperno. Tô com medo de domingo. Eu tô com medo. Mas eu acho que tem que jogar com força total, um jogo contra um rival fortíssimo, campeão de Libertadores. Você não tem uma vez para jogar. Quem que tá com força total? Quem é o Superman? Cadê? Então, mas aí que tá, Marília. Eu acho que é um desafio até mais importante nesse momento, por tudo que está acontecendo e tal, para o Corinthians do que para o Flamengo. Se o Corinthians ganhar do Flamengo, puxa vida, ganhamos do campeão de Libertadores, campeão brasileiro, um mês e meio depois de ter vencido a Copa do Brasil. Ou seja, somos o timão novamente, aquela coisa toda, né? E vamos embalados aí para o Campeonato Paulista. E tal. Agora, o Flamengo. Chega no final do ano, não ganha nada, vai desdenhando o Campeonato Paulista. Quero ver no final do ano. Vai desdenhando. Vai. Não, mas aí tá o negócio. Se o Palmeiras, por exemplo, ganhar só o Campeonato Paulista esse ano, mas vai ser a terceira temporada seguida fracassada, de derrotas. Porque o que conta, obviamente, são os outros, né? Os outros desafios. Aí. Tem que ganhar, professor. Não pode ficar só pensando, né? Enfim, porque agora eu tenho 10 títulos e tal, 11 títulos, enfim, se vencer o Paulista. Até a paciência, né? Bom, quero ver esse planejamento do Corinthians, porque o planejamento não é falado especialmente, mas é explícito, que é esse jogo contra o Flamengo, estão mudando tudo, o Campeonato Paulista, a estreia no Campeonato Brasileiro por conta dessa Supercopa. Então, eu quero ver o que o professor Dorival está pensando para esse jogo, enquanto nos bastidores, eu não tenho um dia de paz, Fábio Piperno, eu não tenho um dia de paz. Nós voltamos a trabalhar aqui neste CNPJ aqui, depois da despedida do Romero. Eu estava aos prantos, você se lembra? Tristíssimo. Romero, que está próximo de fechar com o Boca, né? Não, já assinaram, já está tudo certo. Já tudo bem, nos aguarde. Aí, eu entendo, né, o Corinthians tem essa dificuldade, muitos times têm essa dificuldade de, quando é o momento de falar tchau para jogadores com grande relevância e dedicação com o seu time. Entendo, foi bonito a despedida, a família, o post que ele fez, mais bonito que o post que o Corinthians fez de agradecimento ao Corinthians. Tem gente que é grata, tem gente, tipo, que não é. Aí, Pipa, aí depois que o Romero foi embora, o Corinthians pagou o transfer ban. Aí depois que o Corinthians pagou o transfer ban, em vez de começar meu sonho, começou meu pesadelo. Aí vem esse final de semana, eu tô tranquila no sábado, meu dia de folga, o senhor começa a mandar mensagenzinha que o Corinthians está atrás do Rony. Piperno, tenha dó! Tenha dó! Aí tive que eu sair da minha folga no sábado para mexer os meus pauzinhos para parar com esse negócio aí. Você viu que eu te mandei os prints. Fiquei revoltada. Usei a minha rede de apoio. Eu falei, o que vocês estão fazendo aí? Não. Não, pelo amor de Deus. E aí, aí a história que vem, né? Aí vem toda uma história ensaboada aqui. Porque o Galo tem uma dívida com o Corinthians, do Fausto Vera, que já está no River Plate. Então, o Galo colocou alguns jogadores que podiam abater a dívida, entre eles está sendo monitorado o Rony. Eu estou monitorando a cabeça desses jogadores, desses dirigentes. Cada um monitora o que quer. Mas o Rony, como a senhora está ingrata, o Rony e tal, faz gols. O Rony deveria jogar com o Thiago Nunes, no time do Thiago Nunes, que tomou do Palmeiras de 4-0. Vai jogar lá. Não, aí que tá. O Rony tem a cara do nosso timão, jogador raçudo, brigador. Já pensou o Rony fazendo um gol de bicicleta em Itaquera? Meu Deus do céu, o estádio vai abaixo. Um cara que se entrega, um cara dedicado, um cara que é capaz de dar um carrinho de cabeça. O Rony é tudo isso. O Rony vai conquistar o coração da Fiel. Temos que lançar essa campanha. Rony já no timão.
Brincadeiras à parte, Piperno, o Rony é um jogador que não tem nenhuma rejeição da torcida do Corinthians. Veja bem, minha questão do Rony aqui é essa. Não é essa. Ao contrário, o cara que fez gol no Corinthians, que participou desse momento super vitorioso do Palmeiras, inclusive no confronto direto com o Corinthians, fez gol em Itaquera e tudo mais. O problema não é rejeição. Outros jogadores do Palmeiras que teriam rejeição para jogar no Corinthians não é o caso do Rony. Um cara que tem um carisma, as torcidas todas gostam dele e tal, tudo certo. Isso é verdade. O Corinthians abrir mão de um jogador identificado com o Corinthians em uma fase para pegar um não identificado em uma fase não tem o menor cabimento, Piperno. Quem teve essa ideia? Ué, mas quem sabe mudando de ares, é como um novo romance. Um novo romance pode. Né? Você fica pegando as namoradas de gente que você não gosta? Não é isso, mas é que é uma forma também de oxigenar o espírito aí, né? Talvez seja bom para ele, para o Corinthians e tal, e depois tem uma coisa. Então, aí você tocou num ponto, acho que um ponto essencial dessa questão. O Rony estaria disponível ao Corinthians por conta dessa dívida que o Atlético tem com o Timão, por conta lá do Fausto Vera, que aliás jogou ontem pelo River Plate contra o Barracas. Agora, veja só. É um cantado do River Plate também, hein? Nossa Senhora, é Vinha, você mesmo falou Vinha, Aníbal, Fausto Vera. Ontem 4. Vinha, Galopo, Fausto Vera. O River é a tradução da lei do ex. Todo mundo é ex no River. Mas então, o Corinthians negocia com o São Paulo essa história do Alisson. E, para mim, essa negociação mostra um momento caricato dos dois. Porque o São Paulo quer pelo jogador 1 milhão. Aí o Corinthians tenta negociar o pagamento desse 1 milhão, que é o salário de vários jogadores hoje em dia e tal. Não vou aqui discutir se é muito ou pouco, mas nós estamos falando de 1 milhão. Aí o Corinthians vai lá e tenta parcelar, tenta jogar para 2027. Aí o São Paulo queria à vista, mas ok, aceita 2027, desde que haja uma garantia. Gente, a que ponto nós chegamos? Quer dizer, o Corinthians e o São Paulo discutindo como é que nós vamos resolver a questão do pagamento do show do 1 milhão aí. Que barbaridade. Sabe o que eu acho, Pipe? Mostra um despreparo inacreditável. Acho que mostra uma força que eu não tinha visto o Dorival ter em outros momentos, de insistir que quer um jogador. Né? O Marcelo Paz está insistindo por um jogador fora totalmente do radar do Corinthians, única e exclusivamente por pedido do Dorival. E o Dorival não terminou a temporada, mesmo com o título, ele ficou por causa do título. Senão ele não ficaria. Ele ficou por causa do título. Não, a direção do Corinthians não morre de amores pelo Dorival. Nunca foi assim. Não era contra o Stable, etc. e tal, mas ele era muito cornetado porque o Campeonato Brasileiro do Corinthians foi um horror. O fato de, nas últimas 3 semanas de dezembro, o Corinthians ter ganhado do Cruzeiro e do Vasco, não mudam que entre agosto, quando se classificou para a semifinal, até outubro, não ganhou de ninguém, Piperno. Foi um horror o Campeonato Brasileiro do Corinthians. Então, havia muita pressão em cima do trabalho do Dorival. Ele ficou, porque nessas últimas 2 semanas do ano, né, no mata-mata seguido, quarto domingo, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, senão, muito provavelmente, ele não ficaria. Mas, de qualquer forma, essa necessidade de contratar um jogador pedido de novo pelo Dorival, mostra uma força que até aqui, ele vai completar 1 ano de Corinthians em abril, ele não tinha. Agora, a negociação dele mostra, primeiro, um desrespeito em relação ao jogador, no caso do São Paulo, porque, assim, uma ingratidão do Alisson, primeiro. Primeiro, uma ingratidão do Alisson. O São Paulo teve vários problemas com ele teve vários problemas, o São Paulo segurou a onda e tal. Tem isso. Tem uma questão de elenco que a gente não vê muito, mas que claramente tem entre o Alisson e o Crespo. E, com todo respeito, não é exclusividade do São Paulo, mas que dificuldade que esse povo tem com o microfone, hein? Porque agora ou negocia com o Corinthians ou não negocia com ninguém. E o jogador do São Paulo não joga, Piper. Então, agora, se o Corinthians quiser pagar 1 milhão em 2 vezes, em 5 vezes, sobrou o quê para o Alisson? Ô, Marília, então, eu acho que sobrou muito pouco. O Alisson, de fato, ele tem uma atitude em relação ao São Paulo da qual eu discordo,
Eu acho que São Paulo foi muito digno com ele no momento difícil aí da carreira dele. Agora, eu também não entendo a rejeição do Crespo em relação a ele. Quer dizer, enfim, a rejeição que o Alisson desperta do Crespo. São Paulo não tem tantas alternativas assim. O Alisson é um jogador razoável. Olha, o Alisson me lembra muito, é um jogador do mesmo padrão do Ramiro. Jogou muito tempo no Corinthians. Eu conheci corintianos que achavam o Ramiro um jogador útil e eu também conheci corintianos que ficavam indignados lá com ele. Ok, não é um jogador que vai despertar paixões e consensos. Agora, veja, eu acho que caberia no elenco de São Paulo, da mesma forma que eu acho que ele pode ser útil para o Corinthians. O Dorival, que até aqui não teve lá, de fato, muita força política para impor vontade, então ele está pedindo um jogador umzinho lá para compor elenco e tal, porque ele sabe também que, enfim, não vai contar com o Martínez, né? O Corinthians em algum. Essa é a Oi? resposta. Eu falei hoje de manhã com o Corinthians, é até amanhã, porque hoje ia conseguir resolver o problema do passaporte, ou teria que conseguir. Está faltando o tal do papel lá, né? Do papel moeda que faz o passaporte, e tem que fazer hoje ou amanhã. E o Corinthians está esperando isso, aí não. Não, aí que está o negócio. Então, mas eu não sei se mesmo voltando, Marília, como é que o Não, Dorival, sim. né, que não é um jogador que tenha também muita simpatia do técnico, né? Então, ok, eu acho que cabe no elenco e tal. Agora, também tem uma coisa, é bom o Corinthians andar rápido, porque vai que amanhã depois o Crespo caia. E eu não acho isso impossível. Pode ser que venha um outro e fale, opa, eu quero manter o jogador aqui. Mas eu brinquei outro dia aqui com toda parcimônia, mas não é o Rodri, gente. O Corinthians não está contratando o Rodri. Parece que está contratando o Rodri. E o São Paulo parece que está se livrando de qualquer jogador. Então está faltando. Exato. Nem é qualquer jogador e nem é o Rodri, nem uma coisa nem outra. O Corinthians está sentindo muita falta do Maicon e vai sentir durante a temporada, que é outro jogador identificado para pegar o jogador do rival. Pelo amor de Deus, Marcelo Paes, acorda. Pelo amor de Deus, faz um esforço para ficar com os seus, então. Para pegar o identificado com o rival, Aliás, não vou entender da mesma nota.